Olá, sejam bem-vindos a um ODR Entrevista. Esse ODR Entrevista ele foi feito principalmente para atender certas demandas de análise, né, de conjuntura das relações internacionais em um ano que vai demandar muitas análises dos internacionalistas e cientistas políticos, porque está marcado por diferentes movimentos internacionais, mudanças e principalmente eleições. Então, temos aí agendado que já ocorreram algumas eleições na América Latina, teremos eleições na África, na Ásia, por exemplo, na Índia, né? E temos também, recentemente, a eleição, por exemplo, para o Parlamento Europeu. Então, na entrevista de hoje, a gente convida a professora doutora Flávia Lotz de Araújo para falar um pouco sobre os impactos e perspectivas da eleição de Cláudia Sheinbaum para o México. Né? Então, a Flávia ela é doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, do IRI-USP, e pós-doutoranda do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Além disso, a Flávia é coordenadora da pós-graduação em Política e Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e é professora do Instituto Mauá de Tecnologia. Além disso, a Flávia é pesquisadora, membro, né, aqui do Observatório de Regionalismo. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a presença e a disponibilidade da Flávia em conversar com a gente hoje sobre as eleições mexicanas. Flávia, muito obrigada, bem-vinda a esse ODR Entrevista. Olá, Bárbara, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar das atividades do ODR, do nosso grupo de pesquisa, então é sempre bom colaborar. Obrigada, Flávia. Então, começando assim, né, você deu algumas entrevistas para o Jornal Nacional, por exemplo, sobre o papel, né, da Cláudia Sheinbaum em ser a primeira mulher eleita, né, a presidenta no México. Então, esse papel, né, e essa eleição, ela é muito significativa não só para o México, como para a América Latina. Eu queria saber, desde a sua perspectiva, como que a gente pode, então, compreender essas eleições recentes do México dentro desse contexto regional no qual a fragmentação política parece se manter presente, né? Aí falando, claro, dessa movimentação de esquerda, direita, dos extremos. Então, como que essa eleição, ou o que essa eleição representa para a atualidade da região? É interessante essa pergunta, Bárbara, porque o México se considera, quando a gente olha para as pesquisas de opinião pública, um país polarizado. Só que quando a gente olha para o resto da América Latina, especialmente aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, nem se compara, mas ainda assim eles têm um grau de polarização bem alto, principalmente em respeito ao López Obrador, né? Ele passou por vários protestos ao longo aí do seu mandato, alguns de bastante impacto, como o da reforma da lei eleitoral, mas não tem o mesmo peso que tem aqui para o nosso lado da América Latina, né? Então, acho curioso quando a gente observa as pesquisas de opinião, por exemplo, é muito forte lá a ideia de que você tem que ficar com o seu grupo com a mesma ideologia política, né? Eles têm uma resistência de se relacionar com outros tipos de bolha. Só que isso é um fenômeno no mundo inteiro, até por conta das redes sociais, tem várias pesquisas que demonstram isso, mas não chega a um radicalismo como a gente está vendo aqui no Brasil, e eu cito especialmente a Argentina, né? E, aliás, o México ficou um pouco a salvo dessa onda de extrema-direita por características até da sua própria política, pelos partidos serem muito tradicionais. O Morena, que é o partido mais recente, que é o do López Obrador, apesar de recente, ele não enfrentou um adversário de extrema direita, né, ainda pelo menos, um cenário político um pouco mais estável nessa perspectiva, ainda que para a opinião pública de lá, eles não enxerguem dessa forma, é que a gente está olhando de maneira geral a América Latina e a gente sabe que tem lugares com problemas bem mais graves nesse aspecto. E aí, pensando no governo, no futuro governo, o que a Cláudia pode enfrentar, eu acredito que esse capital político que o López Obrador deixou para ela acaba ajudando muito, porque ela teve uma ratificação, né, do governo López Obrador através da eleição da sua sucessora. Então, acho que ela vai aproveitar, pelo menos nesse primeiro ano, muito bem esse capital político e
não vejo, pelo menos por enquanto, uma grande polarização no sentido de uma grande oposição a ela, até porque ela está com maioria no Congresso, isso vai ajudar bastante, né? Então, pelo menos do ponto de vista de uma brasileira, um cenário muito mais tranquilo desse ponto de vista, dessa perspectiva. Tem outros problemas gigantescos que a gente pode falar também. Perfeito. Flávia, aproveitando então que você mencionou, né, esse legado do Lopes Obrador e como que, em parte, ela foi eleita com base nesse reflexo, né, nas suas obras, enfim, no próprio governo que o Lopes Obrador construiu nos últimos anos, quais seriam os principais pontos a serem continuados, então, pela Cláudia, né, diante do trabalho que já foi feito pelo Lopes Obrador, e se existem algumas modificações a partir do discurso dela, é claro que o governo ainda não começou, né, mas se a gente poderia verificar, então, alguma possível mudança de atuação, principalmente relacionado à própria América Latina e Caribe. Então, essa aproximação do México com a região, uma reaproximação, né, pensando que esse era um dos principais discursos defendidos, né, pelo Lopes Obrador. Então, retomar esse posicionamento do México, essa aproximação de seus irmãos, né, de seus vizinhos latino-americanos e caribenhos. Bom, pensando agora no que ela prometeu, no que ela falou sobre a campanha, até a gente estava comentando isso antes, né, Bárbara, antes de começar a entrevista, porque durante a campanha ela fez um papel, assim, enquanto candidata, de não entregar muito o que ela faria. Ela não quis mexer no time que estava ganhando, né? Ela já tinha a maioria de supostos votos, né? Ela estava na frente da corrida eleitoral, então ela não quis mexer muito em temas polêmicos. Ela fez um discurso de continuidade e um palanque político muito moderado, sem arriscar muito em propostas inovadoras. O que se mostrou uma estratégia excelente, afinal de contas, ela, como eu disse, tinha esse capital político herdado do Lopes Obrador. Então, acredito que ela vai ter uma continuidade na política econômica do Lopes Obrador, e principalmente nessa proposta que ele fez e que deu muito certo, criou uma conexão muito forte com o eleitorado mexicano, de justiça social, né? De diminuição das desigualdades, de grandes programas sociais que melhoraram a perspectiva do povo mesmo, colocaram dinheiro no bolso das pessoas. Isso teve um impacto gigantesco, tanto que o Lopes Obrador deixou esse governo com quase 60% de aprovação. Não é à toa que ele consegue passar esse bastão, digamos assim, e esses votos para a Cláudia. Agora, do ponto de vista enquanto políticos, eu acredito que eles são muito diferentes, né? O Lopes Obrador, ele tem um perfil muito mais populista, poderia dizer, né? Muito mais falastrão, mas ao mesmo tempo com uma perspectiva positiva. Ele tem uma conexão muito forte com o eleitorado dele, e principalmente, como ele diz, né, com los de abajo, com as pessoas de baixo dessa pirâmide social, das classes sociais mais baixas. E ele tem essa capacidade de comunicação muito forte. Então, ele seria essa a perspectiva dele. E muito personalista, centralizador. A Cláudia tem um perfil mais burocrático, né? Até porque ela foi uma cientista, ela tem uma vasta experiência enquanto política, foi prefeita da Cidade do México, também foi secretária no governo do Lopes Obrador, mas ela também tem um perfil mais técnico, digamos assim, engenheira de informação, engenheira ambiental, né? Ela é uma grande cientista, aliás, acho que isso vai trazer um capital do ponto de vista de imagem do México muito bom. Então, eu acredito que ela vai ter um perfil de gestão mais moderado e menos, assim, populista desse ponto de vista. Mas veremos, né? A gente ainda precisa ver os próximos passos desse novo governo. Bom, então, aproveitando, né, esse ponto que você coloca, das promessas possíveis que ela faz, e claro, a ser fiscalizada, né, a Cláudia disponibilizou durante o seu processo eleitoral, durante a sua candidatura, chamado Plano Documento Maestro, né, de como seria esse plano de governo futuro dela. E é muito interessante porque é um documento com 381 páginas, mais de 100 promessas, né, de governo, caso fosse eleita, e agora vamos ver se isso vai se cumprir. Mas dentro dessa agenda, a gente tem um ponto específico que é de política externa do México.
E dentro da atuação que ela promete, né, de política externa para o México, é colocada a questão da prioridade da integração regional com a América Latina e com o Caribe, principalmente através da reativação de fóruns internacionais como a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, né? E aí é claro que a Cláudia, ela faz uma promessa de promover, né, um dos tópicos centrais de políticas a serem implementadas é a promoção de uma liderança do México, né, fortalecer a liderança internacional do México através desses fóruns latino-americanos e caribenhos. Então, desde a sua perspectiva, Flávia, né, acompanhando as eleições, acompanhando também o governo do López Obrador, seria possível, né, de fato, concretizar essa maior aproximação do México com a América Latina para ter, de fato, uma atuação mais favorável com a integração regional e os processos de integração regional latino-americanos e caribenhos, considerando aí, claro, os laços já existentes desse país com o seu vizinho estadunidense, né? Principalmente porque a gente vai ter eleições nos Estados Unidos esse ano. Né? Então, assim, é um contexto ainda de muitas interrogações. Então, eu queria saber um pouco mais sobre essa perspectiva do ponto de vista de aproximação com a América Latina e possível liderança do México nesse processo. Olha, partindo do pressuposto e do que a gente viu no governo López Obrador, acredito que ela vai dar continuidade sim e aprofundar. Como ela coloca no documento, fala claramente em uma liderança mexicana na América Latina. Isso é um pouco surpreendente pelo histórico da política externa mexicana, e essa proximidade com os Estados Unidos, isso sempre deixou, o México tinha essa intenção, mas sempre deixou uma nuvem de suspeita, né, entre os vizinhos, mas o México tem essa projeção na região. A questão é como bem aproveitá-la. E o López Obrador fez isso em alguns momentos bem interessantes, como na cúpula União Europeia-CELAC. Porque o Brasil saiu da CELAC no governo Bolsonaro e o México conseguiu levar a cúpula adiante, fazer uma boa cúpula, discutir temas muito importantes. A gente estava saindo da pandemia, e isso eu acho que também retomou a atenção dos mexicanos para a América Latina. E aí pensando também, englobando a América do Sul, pensando nela como um todo, né? Porque tem essa também. O México olha muito para a América Central e Caribe. Então, achei que esse foi um ponto interessante para uma retomada do México e achei muito interessante ela colocar claramente uma intenção de liderança do México no cenário latino-americano e internacional. E ela é totalmente capaz disso, até porque, principalmente no cenário internacional mais amplo, ela tem essa carta na manga, que é a agenda do meio ambiente. Ela, enquanto cientista que participou do painel de mudanças climáticas da ONU, ela tem essa agenda muito forte. Então, acredito que se ela for habilidosa para levar essa agenda e a sua imagem para a política externa mexicana, isso vai trazer muitos ganhos na imagem do México. E para a gente que estuda a integração latino-americana, eu acho muito bom que a gente tenha um país se colocando como um possível líder à frente desses processos. A gente sofre muitas vezes com falta de liderança, com a fragmentação regional. Eu não vejo isso com maus olhos ou como fazendo uma ameaça ao Brasil, pelo contrário. Que bom que tem mais um país interessado nisso e que espero que consiga, sim, retomar não só a CELAC, mas outros fóruns, reativá-los, de repente trazer a Aliança do Pacífico mais próximo, com uma outra agenda, aqui para a América do Sul, principalmente, para os países que não fazem parte ainda. Então, me deu uma esperança nesse sentido para a nossa tão sofrida, vamos dizer assim, integração latino-americana. Eu acho que essa agenda de política externa dela tem tudo para dar certo. O cenário doméstico, claro, é muito mais tenso, né? Um ponto importante que você mencionou são as eleições dos Estados Unidos. Aí a gente vai ter que conversar com algum especialista da ODR, né, Bárbara? Para ver o que vai trazer de novidade, porque uma eleição do Trump, de fato, mexe de novo nesse tabuleiro. E aí a Cláudia tem um perfil diferente. A gente não sabe como ela lidaria com um governo Trump. O López Obrador lidou lá com o seu jeito, né? Mas e a Cláudia? E fora que ela vai ser muito cobrada, né? Ela tem muito essa agenda que a gente não pode chamar de feminista ainda. Ela evita esse rótulo, porque assim como no Brasil tem
uma coisa de radicalismo, ainda que a gente saiba que o feminismo não tem nada de radical, o feminismo normal, digamos assim, né? E lá também tem essa conotação de feminismo como radicalismo. Então, ela evita, mas ao mesmo tempo ela coloca as pautas. Ela evita a palavra, mas ela está sempre falando disso. E aí você imagina como ela vai ser cobrada numa sociedade extremamente machista, tão machista quanto a nossa, com diversos problemas de violência política e de feminicídio contra as mulheres, né? Então, não sei como ela lidaria com o Trump, que aí é um outro machista também, né? Como que vai se dar essa relação? Por enquanto, até antes das eleições, eu acho que tem tudo para dar certo. Não, até porque grande parte, né, do debate atual interno no México também diz respeito ao aumento e à luta contra a violência doméstica, então a violência contra a mulher também no México, né, esse debate também é muito forte. E aqui eu vou trazer um ponto extra surpresa, Flávia, mas na verdade é mais uma reflexão, principalmente pensando nos Estados Unidos, né. Um dos pontos da agenda da Cláudia como promessa de governo era a institucionalização de uma gestão regional da mobilidade humana. E é claro que a gente tem vivido aí uma crise humanitária na região já há alguns anos, não somente com a Venezuela, mas a gente viu aquelas caravanas da América Central e do Caribe, em qual o México é um dos países mais afetados e que acaba acolhendo essa população, né? E, de fato, a gente não tem um órgão regional que trabalha com isso de maneira conjunta. A gente está vendo aí a questão do Haiti, está se agravando, a questão da própria Nicarágua, né, outras crises sociais e políticas na região, a pobreza, enfim. E a importância dessa pauta de mobilidade, né, internacional para se pensar o regionalismo e para se pensar as instituições regionais que não têm lidado com isso de maneira conjunta, né? É claro que no caso da Venezuela, por exemplo, nós temos algumas facilitações de mobilidade dos venezuelanos por conta do mercado comum do Sul, do Mercosul, mas a gente não fala, por exemplo, de um status de refugiado dentro da América Latina para haitianos, para as pessoas da Nicarágua, enfim, toda essa problemática que tem gerado e tem se aprofundado nos últimos anos. Então, a minha pergunta era se você teria algum comentário nesse sentido, pensando esse novo governo da Cláudia, né, sobre esse tema e sobre o papel do regionalismo para a gente combater e buscar uma solução conjunta para a questão da mobilidade das crises regionais que geram, né, essa movimentação internacional. Acho esse ponto que você tocou super importante e é um ponto de destaque no programa de governo dela. E o que é interessante é que ela fala de mobilidade humana com direitos humanos, uma perspectiva latino-americana para olhar para essas pessoas. E não como os Estados Unidos ou a Europa fazem, né? Que é um problema, está chegando aqui um problema. Então, a perspectiva dela é bem interessante. E aí você chama atenção para uma coisa importante, porque não tem uma ideia integrada do que deve ocorrer, de como deve ser gerida essa questão, nem nos fóruns já existentes. Você tem alguns ensaios aí no Mercosul, Comunidade Andina, mas não tem algo que contemple a região como um todo. Assim, a intenção é muito boa, mas sendo muito realista, acho difícil que o México consiga encampar algo tão grandioso aqui na região, porque principalmente na América do Sul você vai bater de frente com grupos aí de extrema direita e até governos de extrema direita, né? Mas talvez para a América Central consiga fazer algo mais integrado, utilizando os fóruns que a gente já tem. O que não falta, como você bem sabe, é fórum político para a gente discutir esse tipo de questão na América Latina. Mas como integrar de fato uma política regional que olhe para essa população, né? Então, eu só acho mais difícil quando eu olho para a América do Sul, porque daí a gente enxerga as perspectivas dos problemas que nós temos aqui. Cone Sul, né, para falar a verdade. Perfeito, Flávia, muito obrigada. Então, novamente, queria agradecer a sua disponibilidade, né, o seu tempo, para conversar um pouco com a gente sobre esse tema, né, que está latente, mas incorpora várias outras questões, principalmente no jornalismo, que às vezes a gente acaba passando batido por focar em outros pontos específicos sobre o próprio governo mexicano e o impacto disso para o México, né, e para os países mais próximos do México. Então, queria agradecer a sua presença e também avisar a todos, né, que continuem acompanhando
as redes sociais do Observatório de Jornalismo. Nós temos semanalmente publicações de conjuntura sobre temas de jornalismo ao redor do globo. Nós temos também o nosso podcast, a gente tem publicações no Instagram, no Facebook e no nosso LinkedIn. Então, acompanhe os nossos trabalhos e até a próxima. Obrigada, um abraço.